Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Estatera, onde nós compartilhamos transformação de vida. Aqui eu estou com a mesa composta com duas terapeutas extraordinárias que eu amo de paixão, que é a minha amiga Aida Mota e a minha amiga Letícia. Olha, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é importantíssimo, sobre temperamentos, sobre a importância de resolver os nossos temperamentos, identificá-los, ajustá-los, principalmente para quê? Para ter saúde emocional e familiar. E eu quero já puxar um gancho importante aqui com a Letícia, né, sobre as questões profundas que a gente entra em questões desafiantes, como separação, divórcio, os filhos, como pode? Como que é isso, Letícia? Isso é bem desafiador mesmo. Uma família que está no divórcio, né, e tem as crianças, então eles precisam entender que precisa ser claro com as crianças a questão do divórcio. Não fantasiar, né, criar uma história que depois lá na frente as crianças vão se sentir enganadas. Então tem que pensar na maturidade da criança, na idade, na personalidade, né, e no conceito de como está acontecendo aquilo. Então, uma criança, por exemplo, de 3 a 5 anos, ela vai ter uma outra linguagem. Então, a mãe vai ser mais objetiva e usando palavras simples. Uma criança de 7, 9 anos, que já sente aquela culpa, aquele peso do divórcio, né? Será que mamãe e papai estão se separando por conta de mim? Porque existem as brigas constantes. Então, eles precisam deixar claro que não foi, nem não tem a culpa das crianças. Eles simplesmente decidiram não morar na mesma casa, né? E aí vão ter casas diferentes, mas validar aquele sentimento da criança, que os pais vão continuar com as mesmas responsabilidades, amando, cuidando, né? Então, assim, isso é muito importante desde a da primeira infância, quando acontece o divórcio. Levar o divórcio como uma situação delicada, mas com seriedade. Tudo comunicação, né? Tudo A comunicação. gente chama isso de comunicação assertiva, né? E é em Exatamente. todas as áreas Em da vida, todas né? as áreas. Exatamente. Enquanto ela fala, sabe o que eu achei interessante? Movimentos, como o Statera, né, tá trazendo agora para a internet, né, tem esse campo tão aberto, porque não são todas as pessoas que pensam desse jeito, né? E se você cria esse movimento, abre para as pessoas terem esse acesso, você pode mudar o comportamento, o pensamento de uma pessoa que pode estar, inclusive, culpando o filho, né? Num processo de divórcio, num momento tão delicado, né? Ao invés de proteger essa criança, está ali atrapalhando mais ainda o processo. O que eu vejo assim é que no momento da separação, o casal deixa um pouco a razão de lado e deixa que a ferida, né, a emoção transborda. E aí, nesse transbordar dessas emoções, fere as crianças e pode deixar sequelas seríssimas que vão reverberar na vida Na adulta da vida, né? criança. E sabe o que eu acho impactante nesses casos de separação, divórcio, enfim, nesse meio, né, que é envolvido, é muito complexo para a criança, e os pais, eles conduzem, eles acreditam que a criança começa a se comportar de maneira negativa, começa a ter travas, bloqueios, rebeldia. Então, vem o pai e fala: olha, eu quero tratar minha criança. Eu quero que você cuida da meu filho, é meu filho que precisa. Ele está passando por esse transtorno. E aí é onde a gente vai identificar que não é só a criança. A criança está passando por aquilo ali, mas o motivo não é dela. Não é verdade, Letícia? É uma consequência das ações dos pais, né? Então a criança ela precisa, mas se a gente não tratar os pais, é secar gelo, né? A criança ela pode melhorar, mas ela vai ter o efeito rebote, ela vai voltar tendo os mesmos comportamentos assim que tiver um próximo desafio. Então, se não trata a família, não tem efeito. E E a criança e os pais vão sempre estar culpando a criança. Ah, mas eu estou pagando um terapeuta para você e você não resolve porque você está cheio de piti, está cheio disso, é birra, não quer ir para a escola, então é porque está cheio de manias, quer chamar atenção. O chamar atenção é resultado das atitudes dos pais.
Gente, isso é impactante a gente Sim. observar. E tem um detalhe que eu quero que a Aida ela expressa melhor aqui pra gente, porque é questão de temperamento, né? É, O e quanto é importante compreender sobre temperamento para aliar, trazer ali a organização familiar e a comunicação também, né? não, e eu estava aqui me segurando para não te cortar, Letícia, porque é uma coisa que aconteceu comigo. Vou compartilhar com vocês algo pessoal, porque hoje, né, sou analista de temperamentos humanos. Como que eu cheguei nessa, né? Exatamente passando por um momento desse, num processo de divórcio, a minha filha era muito pequena. E eu pensei desesperada, menina, né? Falei, tudo reflexo. Aí você traz aquilo, né? Tudo reflexo do divórcio. E eu não conhecia nada de temperamento. Eu não conhecia o meu temperamento. Eu não conhecia o temperamento do meu ex-marido. Entende? Olha que confusão. E hoje, olhando para trás, né? O que que é a importância do autoconhecimento e por que que é importante estar aqui hoje no podcast falando abertamente sobre isso, porque você leva para mais pessoas que podem estar ali vivendo exatamente isso, exatamente o que eu passei, exatamente o que talvez você passou, né? E não conhecer o temperamento é muito sério. A minha filha não tinha absolutamente nada. A minha filha, ela foi medicada. E o que é mais sério, que muitos profissionais também não sabem sobre os temperamentos. Porque a minha filha não tinha nada. Hoje, entendendo de temperamento humano, eu olho para trás, era só o temperamento dela. Era só corrigir. Só corrigir o quê? A comunicação. Como que eu estava comunicando com a minha filha? Eu queria que ela agisse como eu agia. Eu queria que ela tivesse os meus comportamentos. E para mim aquilo era estranho. Aquele comportamento dela era estranho. A menina, ela queria ficar quietinha. A menina estava fechadinha no quarto dela. Ela estava, né? Mas era o temperamento dela. E o que que é o temperamento? O temperamento, ele é a nossa essência. A gente nasce com ele. Assim como eu nasci com meu corpo perfeito, com meus braços, minhas pernas, assim nasce o temperamento. Ele não é mudado, né? E a gente pensa, como assim? Mudei meu temperamento? Não, ele está ali, tampadinho. Aí você tem um comportamento que é da sua mãe, que você copiou, né? Que você repetiu o padrão, por quê? Porque você viu, porque foi te imposto. Aí vem um outro do seu ambiente de trabalho, da escolinha, e coloca e vai acumulando. Ah, então mudei meu temperamento? Não, seu temperamento está aqui, escondidinho. Encobertou, né? É, exatamente, né? Mas é ele que molda os seus comportamentos, né? Porque que quando lá na infância, se eu não tenho esse conhecimento, eu sufoco o temperamento da criança. E aí é quando ela está adulta, ela vai ser encaminhada para um ambiente doente. Por quê? Porque ela está vivendo o que não é dela, não é da essência daquela criança, né? E por quê? Por falta de conhecimento. E quantas pessoas não têm esse conhecimento? E tudo isso vem das raízes, né? Isso. E olha só, uma reflexão, né? A filha da Aida passou por um processo que ela tomava medicamento, ela carregava um CID, né? Um código de doença internacional que ela ia levar para a vida. E isso aí podia atrapalhar um emprego, Com certeza. quando olhasse, né, que a E pessoa atrapalhou. para o emprego, para ter relacionamento. Então, assim, isso é muito sério. E a gente precisa ter esse olhar mais direcionado para essas questões emocionais e deixar de curar tudo muito com medicamento, porque as doenças são psicossomáticas, né? Não, e remédio Então, não cura, né? Olha o nome. Se a gente parar para observar o nome remédio, vai remediar aquilo. Exatamente. exatamente, não vai curar. Então, que bom que você ainda teve tempo de consertar e ajustar isso, né, para sua filha. Agora, quantas pessoas não passam por isso? Exatamente, né? E o quanto é perigoso, né? A gente pensar que, tudo é médico, tudo é. Gente, é simples. Se você for olhar, analisar, é simples. Mas as pessoas, elas preferem falar, não, eu não quero fazer uma terapia, eu não... é coisa de verdade. doido. E É. entra na medicação, entende? E aí, o que que acontece? A medicação, ela vem mascarando, né? É uma doença que você nem tem, mas você toma a medicação, você começa a agir com aqueles impulsos, entende? Então, assim, gente, a terapia, ela facilita demais, ela facilitou a minha vida. E quando você falou aí, sabe, eu não tive como não reviver, porque foi exatamente o que aconteceu. Quando eu levo a minha filha
firme ali, né? Achando que a minha filha era um problema. A terapeuta olhou para mim e falou assim, olha, você precisa se cuidar também. E foi quando eu começo a olhar para mim. Porque até aquele momento eu não olhava para mim. Era só a criança, né? Era só a criança. Não, pra mim não, primeiro ela. Primeiro ela. Primeiro ela, mas é primeiro você, né? Primeiro é o você. adulto. É muito forte falar disso. Quando vem uma criança para eu atender, eu tô com um caso agora de uma criança que tá tomando 3 tipos de medicamentos. Com um CID internacional de TDAH, Aí. porque hoje virou Moda. Gente, eu sou uma TDAH terapeuta e muito autismo é moda Tem um hoje. temperamento que ele é mais fácil para esse diagnóstico, sabe? Porque o comportamento dele, né? O temperamento, ele molda ali o comportamento. Uhum. Então, os comportamentos dele já vai ser muito semelhante. Então, se você não observa essa criança, se você não tem esse olhar para essa criança, de entender como que eu tenho que agir com ela, porque eu não posso agir com a minha filha que é melancólica, né? Da mesma forma que eu vou agir com a minha filha que é sanguínea. não tem jeito. Não tem como. E aí, o que é? Nossa, mas eu cuidei dos meus filhos iguais, eles são tão diferentes. Uai, mas são temperamentos diferentes, né? E a gente não escolhe, eu quero vou selecionar qual o temperamento que eu quero. Não é, você nasce com ele. Então, eu vou mudar o temperamento da pessoa. Por que muitos casais também, né? A gente começou falando de divórcio. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque é Temperamento? um Não se conhece. querendo mudar o outro. O tempo todo. Mas se você se conhece o seu temperamento, você conhece o temperamento do seu companheiro, vocês se comunicam de uma forma assertiva que não vai minimizar esses problemas. Você não vai querer mais mudar o outro, querer que ele vai agir como você. E assim com seus filhos. Você não pode tratar um filho que é um temperamento com outro. Eu estava falando do temperamento que acusa muito TDAH, é o sanguíneo. Né? Ele dá muito semelhante com o comportamento TDAH, porque ele dispersa muito, sabe? Ele é agitadinho. E criativo, e adivinha, né? se eu não estava procurando um tempo atrás, né? Eu comentei com a Letícia que eu estava preocupada com a minha filha, mas eu não tinha conhecimento do temperamento dela. E hoje nossa, e assim, é libertador. Eu quero falar para vocês, é libertador. Se vocês não sabem, se vocês não têm esse conhecimento, o temperamento de vocês, busquem saber. Porque você facilita o convívio, sabe? Com o filho, companheiro, colega de trabalho, com todo o ambiente. E eu falo assim, o quanto é importante isso que você está falando sobre o temperamento, né? Identificar o seu, porque muitas vezes você está num trabalho, e nesse trabalho você se coloca em uma vaga, tanto de emprego, CLT, ou quanto até mesmo na vida profissional como empreendedor. Tem gente que está empreendendo em uma área que não condiz com o temperamento dele, com o perfil dele. E o que acontece? Fica travado e pensa que ele é ninguém. Então ele começa a remoer dores e mais dores, a somatizar e adoecer. E aí começa a longa jornada dos medicamentos, dos remédios, que não resolve nada. Remédio é muito bom para quem tem uma deficiência neural, para quem tem uns processos, né? Eu acho isso muito importante. Agora, a pessoa que não tem nada, só está no lugar errado, na intensidade errada, ele tem que ser o quê? Fazer o caminho de volta e se corrigir, E né? aí, quando não se conhece, a pessoa cai no papel de vítima, né? O mundo todo está contra mim. O mundo todo. Puxando um pouquinho esse gancho do TDAH, porque chega muito no consultório, e às vezes a criança está agitada, quer brincar, está no novo, né, no ambiente novo, aí a mãe fala assim, tá vendo? Ele não para nada. E a gente precisa entender que a criança, ela precisa brincar. Nós estamos vivendo uma era digital, onde o celular está sendo babá, né? Onde as redes sociais estão cuidando das crianças, e isso é muito perigoso. Então, qualquer comportamento que sai desse padrão, os pais já levam no médico, porque a criança está fora do padrão. Então, a criança, ela precisa brincar. Eu lembro que na minha época a gente brincava na rua, brincava de bola, pulava muro, subia em árvore, gritava. Hoje a criança não pode gritar. Não pode. Né? Mas é tão gostoso falar de temperamento, porque até para brincar, você tem que conhecer a sua criança. Porque outro dia eu recebi um vídeo do meu sobrinho dentro do porta-mala do carro, deitadinho, lendo. Eu falei, gente, aí você começa olha, meu filho não faz uma coisa dessa, meu filho é agitado. Lógico, é o temperamento, mas a gente não sabe, aí começa a comparar. Né, começa as comparações. Nem todas as crianças vão gostar de brincar, de correr, de ser acelerada. Às vezes ela é mais quietinha.
Aí o pai não conhece, não sabe identificar e está comparando com o do vizinho que é mais acelerado, que já lê, que já corre, que já faz isso, e o outro, né? Então, o agitado, que é o colérico, né? Ele gosta de quê? Ele quer chamar atenção, ele é líder, ele tá lá na frente, ele quer se envolver com tudo, é gritar, e o impulso, qual é o impulso do temperamento dele? É a raiva. Como que ele se expressa? É com raiva, né? O sanguíneo é a alegria, ele é extrovertido, ele também gosta de brincar, ele também gosta de correr, mas ele não é, ele quer brincar aqui, agora ele está brincando, daqui a pouco aqui não serve mais, é onde eles acham que é muito TDAH, porque largou para lá, chamou atenção outra coisa, Não né? O concentra, né? fleumático, ele não vai brincar desse jeito, né? Ele vai ficar mais Vai introvertido, a emburrar um pouquinho, brincadeira né? dele é diferente. É. O melancólico vai chorar, vai emburrar, né? Então, aí a gente precisa de ter, né? Saber como. Ah, meu filho quer brincar. Todas as crianças. Mas Que cada um do seu precisam jeito. brincar, precisam divertir as crianças, precisam viver essa infância. Sabe o que é o né? que eu vejo, ô Letícia, hoje em dia? É assim, ó. Eu trabalho muito com perfis comportamental, com DISC, com Enneagrama, né? Que também, Também. tem a composição dos temperamentos, e isso é muito importante. O que acontece são os pais olhando para essas crianças e entrar nessa. Eu falo que é uma loucura. Até mesmo porque eles não sabem, né? Então eles começam a impor os filhos a serem de tal maneira. E as crianças começam a ficar tão reprimidas. E quando vem essa questão de divórcio, separação, as crianças entram num contexto que, por conta delas, por conta daquele problema delas e tudo. Gente, isso tem criança querendo tirar a própria vida. Carregar a culpa, né? Já aconteceu Isso é isso. importante a gente parar aqui e trazer essa comunicação para as pessoas. Gente, vocês precisam. Ó, tem filho? Tá sentindo que existe algo de errado com seu filho? Porque não tem pessoa para conhecer mais o filho do que o próprio pai, né? Tá vendo que tem alguma coisa de errado? Busca ajuda. Não tenta levar força, não tenta mudar a criança. Achar que é uma birra, que é frescura, né? Então, assim, ó, o processo de um divórcio, ele é dolorido para todas as partes, né? Porque quando você casa, você tem aquela ideia que você vai construir a sua família e que a sua família vai perdurar. Quando você vem de uma família que já tem os divórcios, você ainda quer fazer diferente. Às vezes você se submete a tanta coisa para manter aquele casamento, para fazer diferente, né? Mas chega um ponto que não dá mais. E aí vem a questão dos pais não saberem lidar com isso, né? Muito emocionais, querendo resolver tudo. Às vezes, uma das partes não quer separar, mas a outra não quer ceder. E aí começa a colocar as crianças como refém disso. Refém no sentido de que, tá vendo, seu pai abandonou a gente, com falas muito pesadas, que a criança vai carregar aquilo para sempre, assim como uma rejeição. O meu pai, em algum momento, me rejeitou porque ele preferiu, se houver traição, por exemplo, ou preferiu a outra família, né? E as pessoas precisam entender que o pai, a mãe, não separa dos filhos. Eles vão ter que ser a cabeça de cuidar deles, né? O parceiro, sim. O parceiro, existe ex-parceiro, mas a gente não fala em ex-pai e ex-mãe. Não tem? Não tem. Mas precisa validar isso para a criança, isso é muito importante. Porque a criança, uma hora ou outra, ela vai sentir que ela foi pesada. E aí a gente está com uma série de obesidade na adolescência, depressão. Preste atenção. Olha, isso aqui tem uma importância gigantesca, gente. Exatamente. Automutilação. Então, quando você vai puxar o histórico dessa criança, ela se sentiu rejeitada. Na separação dos pais, mudou o comportamento. Isso passa, porque na minha época, meus pais separaram e eu sobrevivi. Né? E hoje não, a gente está como a gente vive numa evolução que o mundo não para. E aí a gente precisa evoluir também junto, né? Então, os filhos hoje, na nossa época, a gente não tinha computador. Hoje os filhos já nascem mexendo em computador, na era digital. Então, o pensamento muito mais acelerado. Então, tudo isso, os pais precisam estar atentos a qualquer comportamento que saiu do padrão. Precisa buscar ajuda. Se não conseguir ali resolver, buscar, validar, elogiar, porque a gente também tem um processo que os pais só observam quando dá errado.
o elogio não está em casa. É. E aí é uma situação bem complicada, porque fala assim, tudo que eu faço de errado, o meu pai e minha mãe percebem, mas o que eu faço certo, A maioria das crianças falam isso. Tem essa frase já, como se diz assim, na mente, na ponta da língua, né? já é elaborada. Uhum. Então eu falo, se eu fizer isso, nossa, se eu errar, meu pai vai me bater, minha mãe vai me bater. Então, assim, essa validação, né? Eu costumo dizer dos 15 minutos do amor, que a criança precisa entender que todos os dias ela precisa ser amada. E ela precisa estar internalizado isso nela. E o que a gente olha também hoje, a maioria dos pais, eles não tiveram. Eu falo que quando a pessoa é engravida, quando a mulher engravida, né, no Essa relacionamento ali, seja casados ou separados, enfim, engravidou, tem que fazer um curso. O curso, aprender temperamento, sabe? O pré-natal deveria introduzir essas questões. Imagina uma mãe ter saúde emocional para receber o seu filho, o pai ter saúde emocional para receber o seu filho, para conduzir um filho na primeira infância, que a gente sabe que é onde é construídas as nossas redes neurais primárias. Olha o que isso leva. Isso melhora a população, melhora o mundo. Com Só de certeza. você cuidar de uma criança de forma assertiva, com a comunicação assertiva, para aquele temperamento, para isso, para aquilo, né? Eu vejo assim, pais doentes abandonando filhos. Uhum. É o que mais O que acontece. mais acontece. Aí geram várias consequências, porque vem, ó, abuso sexual vem disso, de abandono. O pai nem Sim. sabe o que está acontecendo, ainda fala que o filho tá com historinha, né? Uhum. Então, Tá inventando. exatamente, é onde está sendo construída a personalidade. Agora, você imagina uma criança, uma menina que era acostumada a ver o pai e a mãe, aí por consequências ali, por situações e acontecimentos, o pai e a mãe separam, e aí o pai que era presente em casa, ele não tem mais presença. Não tem, né? E fica a mãe com essa criança, mas a mãe tem que trabalhar. Sim. A mãe precisa trabalhar para sustentar, porque o pai ele não vai custear tudo. Então a mãe tem que ir para o mercado de trabalho. Com quem fica o filho? A filha, que era acostumada a ver o pai e a mãe em casa, do nada não tem pai e mãe mais. Do nada tem só um pedaço da mãe. E como é que vai sendo construído a personalidade, vai sendo formado o caráter dessa criança? Aí passa por diversas situações, né, Aida? É difícil, né? É muito forte falar sobre isso. E como é impactante, porque não é uma coisa assim, é banal. Não, é muito comum acontecer, né? E eu volto naquela. É simples de resolver, mas muitas vezes a gente carrega mágoa, carrega uma dor, né? A gente faz questão de carregar, né? E quando você decide, essa palavra, ela é forte, porque precisa. Falando agora para vocês, precisa um primeiro passo, né? O primeiro passo é a decisão. Você tem que decidir que você vai largar tudo isso para trás, que você vai dar a volta por cima, que você tem essa oportunidade, né, de criar seus filhos, de manter um relacionamento, né, de parceria com essa pessoa que um dia foi seu companheiro. Hoje não estão mais debaixo do mesmo teto, mas um dia vocês escolheram estar. E hoje vocês precisam dessa parceria para criar filhos saudáveis, né? Então, precisa desse primeiro passo. O primeiro passo é o autoconhecimento, mas tem um passo anterior aí, que é decidir, porque não adianta, né, a gente vir aqui falar de autoconhecimento, mas se você que está aí não decidir por esse autoconhecimento, né? Não adianta. E assim, a gente dificulta muito quando a gente não toma essa decisão, né? Porque a gente quer achar culpados, né? Às vezes é um só que é culpado, já viu? É só um. Não, não. E o quanto a sociedade cobra, né? Cobra muito da mulher. Por que você não segurou esse casamento? Como se a culpa fosse da mulher, né? Exatamente. Porque ele é um homem bom, porque ele é provedor, porque ele é isso. Mas um casamento, ele é muito mais além disso. Muito. Letícia, você falou uma coisa, as pessoas estão achando que a vida está tão evoluída, hoje tem algumas pessoas chegam até mim e falam assim, não, isso não existe mais, essa história aí, a mulher tomou conta, agora a mulher tá no mercado de trabalho, a mulher tá isso, a mulher tá aquilo, não existe mais essa história, a mulher tem que tomar conta igual o homem toma conta, mas não é assim, gente, é como a Aida falou aqui, ó, é uma parceria, só que para essa parceria acontecer, é preciso de cura.
procura nos adultos, né, nas crianças dos adultos, para que eles possam mover essa parceria, né, Aida? Exatamente. Não é tão simples, né, Letícia? Não é tão simples se você falar assim, não, então cuida aí do meu filho, eu vou É. pagar. Gente, isso tá É muito na moda. Muito. Eu falo, Assim, as crianças estavam acostumadas, por exemplo, com um pai provedor em casa, né? Por algum motivo separaram, o casal separou. E aí o pai acha que aquela pensão que ele está dando é o suficiente para manter as crianças com toda a mesma segurança da família que tinha. E não é assim. E aí ele vai viver a vida dele, vai construir uma outra família, né? E aquela criança, cada vez mais que ela vai falar, pai, eu estou precisando disso. Ah, pede sua mãe que eu já pago a pensão. é forte. É forte. E é muito É mais do forte, que dinheiro, pessoal. né? É Muito muito mais do mais. que dinheiro. É porque a Aliás, não é presença. nem sobre dinheiro. A presença. Não é nem sobre dinheiro. Essa é uma fala importante, né? Tem que abrir os olhos. E quando a Aida fala nessa questão da parceria, e eles precisam entender que o filho é para sempre. Né? E às vezes algumas pessoas acham assim, ó, porque separou tem que ser inimigos. Né? Ah, porque eu não aceito você ir na casa da ex para ver seu filho, por quê? Você está com vontade de ir lá ver a ex, então começa a criar aquelas historinhas, né? Eu vejo assim que hoje eu tenho um bom relacionamento com meu ex-marido, mas as pessoas ao redor começam a inflamar. Fala assim, ah, como assim? Vocês são amigos? Gente, nós temos 2 filhos, são para sempre nossos. Ninguém vai tomar o meu lugar de mãe e nem o lugar dele de pai. Por que não ser saudável para as crianças? Sabe o que eu falo muito aqui no nosso podcast? O Pod do Estatera, que ele fala sobre equilíbrio. E é isso que a Letícia está trazendo aqui hoje com a Aida, é olhar para o temperamento, olhar para dentro do casal. Porque o casal formou o quê? Uma família. Querendo ou não, como é que Sim. você vai desmembrar isso? Né? Você tem que ter essa parceria. Agora, e as dores? E os processos que são vivenciados? Gente, é preciso procurar ajuda, não tem jeito. Às vezes a gente quer resolver a vida toda sozinho. Não tem como. A gente precisa de guia. E tem que ter cuidado com a ajuda, né? Porque muitas vezes você busca Boa, ajuda, muito bem mas você vai falado. buscar ajuda no vizinho, que não tem aquele perfil de relacionamento que você busca, né? Você vai buscar ajuda no lugar errado. E nós aqui no Instituto Estatera, a gente tem ferramentas para trabalhar, né? Nós trabalhamos com ferramentas que vai acessar o temperamento mesmo. Não vou olhar essa pessoa, não vou ajudá-lo nesse momento que ele está agora. Nós temos que analisar o todo, né? Desde lá, o nascimento, como que era, quando você era criança. Então, a gente não é assim aleatório. Não é como eu vou conversar com alguém, com uma pessoa, desabafar. Não é só um desabafar. Então, a gente tem ferramentas, a gente trabalha com ferramentas. Você falou da criança, né? Quantas ferramentas a gente tem para conseguir acessar, né? O que essa criança, essa ferida que está sendo construída, que está sendo causada nessa criança, né? E a gente tem possibilidades de cessar. E se você não busca ajuda no lugar certo, você está agravando, você está aumentando essa ferida. Imagina essa ferida quando essa criança chegar à fase adulta. Quanto ela deixou de viver, quanta coisa, né, que ela poderia ter vivido e ela foi sufocada. Então, a gente está aqui com esse intuito, né, de trazer para vocês esse conhecimento, de trazer para vocês essa clareza de que vocês têm um lugar certo para buscar ajuda. Não só falar buscar ajuda, mas buscar ajuda aonde? Como? Para quê? Né? Nós temos ferramentas para isso. E sabe uma fala assim que eu escuto muito? Às vezes os pais falam assim, ah, eu dou tudo para a criança e agora que eu separei, que a minha vida é outra, ele não entende. Só que isso é muito mais além disso, né? Porque se os pais entenderem que o processo da criança começa intrauterino, né, que ali ele pode trazer até traumas para a criança intrauterino por uma fala, um pensamento, que a neurociência explica muito bem isso. Pode não, traz. Traz. Né, que a neurociência explica muito isso. Eles tinham mais cuidado até para preparar aquela criança para nascer. Isso. Né? Porque Ambiente, é né? muito... Esse assunto, gente, vai
A gente vai precisar de um podcast só para falar disso, porque não tem. Porque não é só o ato do divórcio, da separação, ou de um luto, ou, né, sei lá, de uma mudança de cidade. Não é só sobre esse evento que causa tudo. Às vezes, esse foi o gatilho que precisou, mas que ele já carregava um peso lá atrás. É. Né? E que veio esse gatilho, e que aí os pais falam, é frescura só porque eu separei. Não, esse só porque é muito pesado para a criança. E esse processo todo que vai acontecendo na vida da criança, a criança vai passando para a adolescência, chega no momento da vida profissional e o quanto isso trava, né, Aida? Fala um Nossa. pouquinho para nós sobre essa questão do temperamento, das travas dos temperamentos na vida profissional. O que que acontece? Isso é muito importante trazer, ô Cíntia, porque se você não tem esse conhecimento, hoje, o que eu percebo, né, nós estamos com um projeto também levando para a igreja, para as crianças e para os adolescentes, principalmente aqueles que estão nessa fase de escolha de profissão. Quantos que a gente recebe que não sei, não sei. Aí, às vezes, aconteceu agora recente, o pai é advogado, né, a mãe também, o que que ele vai ser? Advogado também? Advogado. Mas é isso que você quer? Aí vai fazer uma análise, né, do que é o perfil, nada a ver para aquela criança. Então, essa é extremamente importante. Por quê? Porque ali está o futuro, né, daquela pessoa. E olha, nós falamos muito aqui, né, dos padrões, da repetição dos padrões. A partir do momento que você traz isso à consciência, que você tem essa clareza, você tem a oportunidade de quebrar esses padrões. Né? Não, por quê? O que tem ele ser advogado? Não, é porque aquilo não é da essência dele. Ele vai estar atuando totalmente, num lugar totalmente que não vai, ele não vai estar feliz ali, né? É onde você olha assim, eu falo por mim também, né? Eu na minha adolescência, quando foi para escolher, eu trabalhava no escritório de advocacia e eu não imaginava o que eu quero. Chega naquela fase assim, que você vai fazer? O que você quer fazer? Né? E eu, estou trabalhando no escritório de advocacia, você é advogada, né? E fui, trabalhei, aí estudei todo aquele período. E quando chegou aquilo pesado, né? Eu, não, mas não é isso, né? E eu até busquei ajuda, mas eu olhei para trás e falei assim, agora, jogar 5 anos fora? Aí eu precisei esperar 15. Ó, tanto que isso é forte, gente. Então, se você tem esse conhecimento, se você entende que isso é importante para o profissional, para a pessoa que você, né, está construindo, que você quer ser, o que você vai ser, né? O propósito é aquilo, né? O propósito, o que eu vim fazer nesse mundo, né? Qual que é a minha essência? Nós começamos aqui o podcast falando da essência, né? Então, é muito importante você ter esse conhecimento, você buscar a descobrir se você não sabe, buscar entender o seu filho dentro de casa, né? Incentivar a ele ser o que ele nasceu para ser. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que o caminho de volta é o caminho para frente. É Se verdade. você fizer o caminho de volta, automaticamente você vai evoluir. Você vai crescer, E não tem fluir. como, vai fluir na vida. E Então fluir. faça o caminho de volta, porque a cura das raízes vai trazer o desenvolvimento desse ser humano e ele vai dar frutos saudáveis. Esse é o processo. Nossa luta para a resolução das famílias é muito grande. Você, como consteladora familiar também, Letícia, você deve entender muito. Traz um pouquinho para a gente da descompensação que é as famílias, a ruptura das famílias sem a inteligência emocional, sem sair desse processo, né, de dependência um do outro, dessas feridas emocionais que acaba enterrando talentos. Eu falo que é enterrar talentos. A gente falando da vida profissional, o pai e a mãe disfuncional numa desordem ali, em papéis completamente feridos nos papéis que eles deveriam atuar, eles criam filhos doentes, emocionalmente falando, enterrando os próprios talentos, não é isso? E aí, quando está nesse disfuncional, né, aceita qualquer coisa. Vai aceitar qualquer emprego, vai aceitar qualquer relacionamento, vai viver de migalhas. Não merece nada, né? Não merece nada, porque não entendeu nem o seu pertencimento na lei sistêmica. Né? Então, se o meu pai foi isso, vamos supor, um pai alcoólatra,
quem que vai acontecer? Se o que a criança conhece de relacionamento de homem é o pai alcoólatra, a chance dela atrair uma pessoa alcoólatra é muito grande. Se isso não for curado. É. Né? Um pai que bate na mãe, um pai disfuncional. Então, é aquilo que conhece. Talvez até por honrar a mãe de maneira errada, né? De puxar as dores da mãe, o que não pode também, ela dá conta. A escolha foi dela, não foi? Então, ela dá conta daquilo. E, às vezes, os filhos eles querem trazer isso, resolver a situação da mãe ou do pai, né? Quando tem esses casos. E aí, quando você julga aquele processo, aquela escolha do outro, automaticamente você atrai aquilo para você. E aí você fala, aonde foi que eu errei, que eu estou repetindo igualzinho a minha mãe Não, ou e muitas igualzinho o meu vezes pai. você repete e não percebe. Não, é no Não automático. percebe, né? É automático. Exatamente. Exatamente. E você vai perceber quando você para analisar, que você vai olhar para trás, você começa a observar. Estou repetindo. E era Uhum. automático. E eu não percebia. E só tem como resolver isso de um jeito, quando você para. Sem parar para olhar para você mesmo. E dá um basta, né? Agora daqui eu Decidir. faço diferente. Eu tô com uma criança, atendendo uma criança, um processo longo. Um processo de muito atrito entre pai e mãe, são casados, mas estão com muito atrito. E o pai trabalha muito, muito, ele não tem tempo. E a mãe fica com as crianças, são 2 crianças. A mãe fica com as crianças. Quando chega o final de semana, ela manda as crianças para ficar com os avós, para ela descansar, e é o dia que o pai, no Tem final pra de semana, ficar com as tem para crianças. ficar com as crianças. Então, o pai é como se tivesse tirado o pai desse centro. Aí vocês imaginam esse desequilíbrio. E para trazer esse equilíbrio de volta, como que você agiria, Letícia? Esse equilíbrio, como é que você faria nesse processo? Essa criança está crescendo, são 2 crianças, um casal. E essa criança, esse menino, ele está crescendo emotivo, travado, ele não quer ficar na escola, ele está completamente desequilibrado. Ele está mudando o lugar dele. Porque o relato dele é que se ele ficar na escola pode acontecer alguma coisa com a mãe dele. Provavelmente a mãe reclama muito, né? Das crianças, ou então quando o pai chega em casa para falar alguma coisa, ela, você acha que eu não faço nada? Eu fico com as crianças. E isso, a criança provavelmente está escutando falas desse tipo. Então a criança, ela está tendo aquele peso, né? A minha mãe está sobrecarregada porque nós estamos com ela, né? E o pai, por outro lado, trabalhando muito para ser o provedor, para manter a casa. Então, eu vejo que a cura precisa vir dos pais, né, para estabilizar essas emoções, entender que cada um tem a sua função importante na família, que cuidar da criança também tem tempo, cansaço também, né? Então, é um cuidado que se fosse para terceirizar, talvez financeiramente ficaria muito mais caro, né? Então, a mãe optou por cuidar da criança, mas ela se sente cansada também, sobrecarregada. Então, existe esse desgaste emocional entre o casal que está reverberando na vida da criança que está sentindo esse peso. Então, começaria primeiro pelos pais, Olha para aí. estabelecer, né, para dar esse equilíbrio emocional, para cada um entende a sua função na família e que a presença do pai é tão importante quanto a da mãe, né? Porque os avós, eles são importantes, mas eles são coadjuvantes. Olha isso aqui, gente, Eles são prestem atenção. coadjuvantes, né? Quem dá a palavra, a última palavra, são os pais, porque os avós já tiveram a oportunidade de criar os seus filhos. Então, eu não posso passar essa responsabilidade para os pais, para os avós. Então, é o momento dos pais criarem com o que ele aprendeu dos pais dele, com o que ela aprendeu dos pais dela, e entrar no bom senso e ter a criação deles. Eu falo ainda que se curarem para ter esse bom senso, né? ter o bom Porque, na senso. verdade, todos nós carregamos feridas, né? Sim. Exatamente. E se ficarem nesse peso, achando que um está trabalhando mais que o outro, que a vida está mais pesada para o outro, eles vão perder os filhos para o mundo. Observem isso. Se você achar que o peso está em um, o peso está em outro, ou seja, pais desequilibrados perdem os filhos para o mundo. E o Gente, mundo está forte. assim aberto para receber seus filhos. O mundo está aberto para receber os filhos de pais desequilibrados. Gente, é forte.
E às vezes os pais falam assim: ah, mas isso não acontece comigo porque eu moro num bom lugar, meus filhos estudam numa boa escola, mas isso não é trava. Isso não é trava. Né? Então, eles vão achar meios de buscar o seu filho, se você não cuidar disso. Isso tem uma facilidade, né, Aida? Nossa, muito. E às vezes é pequenos ajustes, né? Igual você trouxe esse exemplo, né? A mãe sobrecarregada, os filhos, um filho que não quer ir para a escola. Às vezes é fuga também dessa criança. Às vezes é só um alinhamento dessa mãe, desse pai que não tem tempo no meio de semana, porque essas crianças elas só precisam sentir amadas. Mesmo que o pai esteja longe, entende? Às vezes não é porque ele está longe, as crianças hoje entendem também. Às vezes uma ligação, às vezes uma foto, às vezes uma videochamada, às vezes um presente, um boa noite, sabe? Às vezes essa presença também, lógico, que não substitui, mas sabe, ela pode ser importante também. Entende? Essa mãe, às vezes, ela só precisa de um alinhamento, dela entender qual que é o temperamento dela, Boa. dela entender qual que é o do filho dela, dela comunicar com a escola. Por exemplo, eu estava encontrando dificuldade com a minha filha, porque ela é sanguínea, ela não consegue ficar parada 4 horas olhando para um quadro. Entende? Aí, como que ela estava sendo tratada? Que é teimosa, que não para sentada, que conversa muito, Não obedece não regras. obedece regras, mas ela precisa de ser tratada da forma que é o temperamento dela. Então, ela vai precisar levantar mais vezes e ir ao banheiro. Ela estava sendo impedida de ir ao banheiro. Então, ela vai precisar. Ao contrário de uma criança que é fleumática, que ela é tranquila, ela vai ficar. A minha filha não vai. Às vezes, esse alinhamento, essa conversa com a escola, porque precisa também, a escola muitas vezes tem sido um depósito de criança. Sabe? Os pais vão lá, deixam aquelas crianças e você consegue observar até na porta da escola. Às vezes nem entra na sala, só chega lá, deposita e vai embora e depois pega, sabe? Precisa desse contato da família com a escola. Porque muitas vezes a escola realmente não está preparada. Eles Ah, pegam e acolhem as crianças iguais. olha um gancho importante, né? Eu vejo muitas escolas, por sinal, que nem sabem o que é um temperamento. Não sabe. Eu E Nunca eles nem tratam ouviu as crianças falar. iguais. Gente, Nunca nem ouviu nós vamos falar. fazer um podcast aqui falando sobre temperamentos e como é importante as instituições que cuidam de crianças, adolescentes. Gente, é Nós necessário. Tem noção quanto isso é necessário? Essa semana foi noticiado, inclusive, uma escola que estavam trancando as crianças dentro da sala escura para calarem. Misericórdia. A criança, eu estou arrepiada. A criança que está chorando, que está precisando de acolhimento, de ser tratada dentro do que ela é, dentro da essência dela, sendo colocada dentro de um quarto escuro, sufocada para chorar até calar. Por que ela era colocada dentro daquele quarto? Para não incomodar os vizinhos da escola. Meu Então, isso é Jesus. muito sério. Então, voltando aqui ao exemplo que você trouxe, é desgastante para a mãe, num processo, né? A gente não sabe aí o que é o processo que ela está passando, mas ela está passando por uma sobrecarga, que precisa ser acolhida também, mas ela precisa, nesse momento, de se alinhar, sabe? De se autoconhecer, conhecer o que é o temperamento dela e ajustar a comunicação dela com cada filho, se ela tem um, se ela tem dois, quantos filhos ela tem, e com o marido dela. E com o marido que está fora, ele precisa estar alinhar para ele ter um contato, nem que seja virtual, com essas crianças. É aquela diferença, né? Do distante e do ausente, né? Exatamente. Isso é Você muito falou- importante. Exatamente, exatamente. E hoje nós temos ferramentas para isso, né? Você pode uma ligação. A criança, ela sente amada igual. A minha filha, ela teve contato essa semana com o pai dela, né? Que ela não tem esse contato, né? Que eu tô te falando da presença, mas ela teve contato na câmera. Ela ficou super alegre, super alegre. E olha para você ver, Uma ligação na uma hora do almoço, né? Um Pode. contato ali. Não posso estar presente todos os dias, não tenho 15 minutos, não posso sentar, não posso colocar para dormir, mas você pode ligar. Você pode falar uma frase, pode pode falar falar um uma frase. elogio, né? Deixar um recadinho no travesseiro.
E também é né? importante Existe. conhecer qual que é a forma que essa criança ela se sente amada. Qual a A linguagem Qual de é a linguagem de amor? amor. linguagem de amor? É a E linguagem de até a amor tem o que linguagem, diz. livro, As 5 exatamente. Linguagens do Amor para E Criança. nós, aqui no Instituto Statera, temos ferramentas para conhecer a linguagem. Se você não sabe qual é a sua linguagem do amor, se você não sabe a linguagem do amor do seu marido, se você não sabe a linguagem de amor do seu filho, nós temos ferramentas para você conhecer qual é a linguagem de Na amor. prática. Na prática. Na prática. E aí você ajusta a sua comunicação para falar com essa criança que às vezes você está enchendo de presente, mas essa não é a linguagem de amor dela. Então, você vai ajustar qual que é a linguagem de amor de cada um dos seus filhos, de cada um dos seus pais, da sua família, né? E aí você vai ter essa resposta, esse retorno, né? A sobrecarga sai. O equilíbrio, né, E às gente? vezes a mãe fantástico. acha assim, ó, que ela necessariamente ela tem que dar conta de tudo. Ela não dá precisa dar conta? conta de tudo. Não A dá, gente né? não dá conta de tudo, né? Então, quando ela tem essa autocobrança que eu preciso, eu acho que quando a gente fala do preciso, a gente automaticamente você já designa uma falta quando você precisa, né? Quando eu preciso dar conta de tudo, isso já é um peso que ela carrega. Então, às vezes, ela está no controle ali, quer comandar tudo e não consegue. Então, ela precisa soltar e ver o que é de prioridade para ela. E acaba adoecendo, né? Muito. A gente chama muito isso, né, de entrar naquilo que é importante. Porque, às vezes, a mãe, ela aprende que ela tem que fazer tudo, ela não busca a ajuda de ninguém, nem de um terapeuta, de ninguém. Os E filhos ela, são meu, pronto e acabou. o filho é da mãe. Porque Tem tem uma muito frase, isso tem uma também, frase, né? o filho é da Da mãe. mãe. Tem muito O isso. filho não é do pai, o filho é da mãe. Numa separação, o filho fica com a mãe. Gente, não é assim, não. Existe a correção, o equilíbrio nesse processo. Eu vou falar uma coisa que eu acho impactante, nossa, aqui do Statera, é que a gente só leva o cliente aonde a gente já passou. Sempre chega pessoas para mim com crianças, olha, eu tô com uma criança que eu preciso, meu filho sente tudo. Eu falo, peraí, eu não atendo crianças. Eu atendo vocês, mas as crianças eu vou passar para Letícia, vou passar para Aida. Por quê? Porque é um processo que eu não passei ainda. A gente tem que ter curadoria para saber aquele processo, para sentir aquilo na pele. Como é que você vai ajudar uma mãe que está passando por um divórcio, está vivendo... Se eu nunca passei, eu não sei qual é a estrutura. Eu sei a estrutura familiar, sei a estrutura... Mas eu não vivi aquilo na prática. E é importante isso, né, Letícia? Porque o atendimento fica mais humanizado. Senão fica... Se eu trato de uma coisa que eu não vivenciei aquilo, como é que eu me coloco no lugar do outro? Não tem como. Não tem. Você não sentiu? Então eu preciso primeiro sentir aquela dor para que eu possa entender de fato a dor do outro. E aí quando a gente, eu falo que é um puxar de linha no novelo, quando você entende isso e sabe que você já passou por aquele caminho, né? E que aquilo tá fácil de resolver. É quando as pessoas falam assim, eu estou vivendo um furacão no divórcio. Eu falo, calma que passa. Eu sei até o tempo Porque certo. eu já passei por isso e vai chegar o momento que você ainda vai rir de histórias que está acontecendo. Ainda falava assim para mim, rir? Como é que eu vou rir de uma situação dessa? Eu falo, calma que passa, você ainda vai contar essas histórias e o tanto que te fortalece. É um detalhe. Todo desafio veio para te fortalecer. Então, é um aprendizado. Faz parte, né, da sua cura também, muito, né? muito. E é incrível que vai te fortalecendo para curar outras pessoas, né? Exatamente. E quando você se cura, automaticamente você tem que transbordar. Você transborda. A sua cura, ela é o seu maior processo de entrega para outra pessoa. E assim, às vezes as crianças estão vivendo um relacionamento tão difícil, assim, num ambiente tão difícil, que até eles pedem, né, para separar. Eu lembro que quando eu estava no meu processo de divórcio, os meus filhos falavam, mãe, pelo amor de Deus, separa. Mãe, não é assim, mãe, separa, a gente quer paz, né? Então, isso também é uma força para você ir adiante. Por amor a seus filhos, porque assim, às vezes por amor a gente quer ficar ali, né? Tentando. Mas quando chega uma situação que você fala assim, não, por amor a eles, eu vou dar esse passo. E aí você vê, claro, que é uma transformação, são dores, né? Então, é um processo, mas tudo passa. E quando você entende que esse processo passou e que você olha para o que está acontecendo, te fortaleceu e que você evoluiu,
Você tem gratidão por aquele momento. Hoje, quando fala assim, ai, você arrependeu de separar, eu falo, minha filha, eu tenho a gratidão, porque eu me vejo como muito melhor, como mãe, como profissional, como filha. Então, a minha evolução foi quem me conheceu há 8 anos atrás e me vê hoje. Hoje eu Fala, nossa, estava até assistindo um vídeo falando sobre você aprender a deixar ir aquilo que não está fazendo sentido mais. Porque quando você insiste naquilo que não é mais, não acontece mais, você está privando as pessoas, está privando você, está privando o outro, está primeira privando os pessoa que filhos. você priva é você. Porque você Exato. priva de ter um novo olhar diante da vida. E aí, como que você vai dar o suporte para os seus filhos se você tá doente? Está Se você não paralisado. enxerga nada, se você acha que não tem solução. Eu falo muito sobre essa questão de separação, sempre assim, ó, que os filhos, eles não querem os pais, têm que estar casados ou têm que estar juntos, não, eles querem pais felizes. E Exatamente. se você Leves, né? e é muito maravilhoso o relacionamento, gente. É muito maravilhoso. Aqui nós somos a favor da família. Muito. Só que existem situações em que pai e mãe estão completamente desequilibrados, doentes, vivendo uma vida que, na verdade, em um momento foi legal, mas depois ficou um transtorno, virou uma treva. Então é muito melhor resolver ali e ter saúde, comunicar Exatamente. saudável com os filhos, ter uma família saudável, do que você insistir em algo que é até perigoso. É. perigoso. Até Eu perigoso. falo muito, eu falo assim, não é porque eu sou divorciada que eu sou a favor do divórcio. Não é isso. Eu sou a favor da família, né? Porque eu quis fazer a minha família diferente, mas não deu e está tudo certo. Não me cobro por isso mais. Então, eu sou a favor da família. Então, quando chega para mim e fala, eu estou divorciando, eu falo, realmente é isso? Você não pode mudar? Começa a olhar, talvez você não está cuidando de alguma das partes, ou espiritual, não tem tempo para cuidar do espiritual. E a gente precisa entender que é muito importante isso, né? Não está dando a atenção devida para o seu esposo, para a sua esposa, né? Tá dando atenção para coisas diversas lá fora que não condiz. Tá fora do papel, né? Aham, Fora tá do fora seu do papel. papel. Então, assim, começa a olhar o que está disfuncional e tenta corrigir. Primeiro, dá essa chance para vocês. Depois, se você já tentou de tudo, e não, aí tudo bem partir para um divórcio. Mas primeiro, não encara o divórcio como a última opção, né? Encara o divórcio como a primeira transformação E muita da gente tem vida. encarado como a primeira opção, né? Uhum. Como a primeira opção. E é desafiador, sem dúvida, vir aqui falar sobre esse tema, né? Muito. Mas você tem, né, a oportunidade. E se você chegou até aqui, então, mais ainda, você tem a oportunidade de fazer diferente, né? Nós temos aqui essas ferramentas todas que nós estamos abordando aqui. Inclusive, se você não sabe, está tão perdido que não sabe nem qual é a área da sua vida que está desequilibrada, nós temos aqui também, né? Ferramentas para você se situar. Exatamente. Então faz parte, né? Fica esse convite para você olhar para dentro. Se o sonho da família, não trate o divórcio como primeira opção, né? Você tem a oportunidade, sim, de corrigir aí, né? Corrigir a rota. Ajustar a É. rota, né? E fazer diferente, sim, sem dúvida. E se não der certo também, com essa rota ajustada, vocês vão traçar caminhos diferentes, mas sem criar mais feridas, né? Sem criar dores nas crianças, caso tenha, né? E assim, ó, quando o casal está disposto a mudar, né? Eu lembro que eu conheci um casal que a traição foi o ponto-chave da virada do casamento. Olha aí. Eu amo ouvir essas histórias. Então, assim, tinha uma filha na época de 5 anos e a mulher só trabalhava, não tinha tempo para o marido e ele a traiu. E ela descobriu. Quando ela descobriu, ela ficou doida, porque é meu casamento, é meu marido, é minha filha, tem os bens que nós construímos também, né? Tudo envolve, né? Tudo É o envolve. contexto. Virou um E as leis emaranhado. sistêmicas também, né? Vem a repetição de padrões aí, né? Talvez se Exatamente. você for analisar lá no profundo, tá repetindo um padrão. E aí, quando eles sentaram para conversar, eu acho que foi a primeira conversa franca deles, e que assim, um vomitou para o outro o que realmente estava acontecendo. E aí eles decidiram ficar juntos, né? Foram para terapia e decidiram ficar juntos. E aí depois disso teve um outro filho e vivem até hoje.
Uau. num casamento que é de dar inveja. Uau! Então, assim, eu falo que quando as pessoas querem transformar e buscam essa dor, né? E porque ela tinha a opção de não ser traída, de não querer aquilo mais, né? Ficou humilhada e tudo, mas ela decidiu transformar, porque ela percebeu que o que ela estava construindo de material não era o suficiente ao ponto de segurar o casamento. Que ela precisava ser mulher, não era ter bens, né? Então ela estava no papel errado. E quando ela se coloca no papel dela de ser mulher, de ser esposa, de ser mãe, né? Então as coisas começam a encaixar. É. E tem a força do perdão também, né? Porque quando você decide perdoar para um relacionamento desse voltar a dar certo, né? Precisa muito ali do perdão, né? Da pessoa estar disposta a perdoar e levar isso para frente. Porque não adianta também, vamos ficar junto e ficar remoendo aquilo, né? Igual Ficar guardando aquela mágoa, né? ela falou assim, a decisão de voltar, eu tive a decisão de voltar com ele e prometi que eu nunca mais ia tocar nesse assunto. Tá? Eu enterrei aquele assunto para a gente construir o novo. E nunca mais se falou nesse assunto. Se a gente for olhar até para a palavra de Deus, fala, né? É. As coisas do passado para trás ficaram. A partir de Uhum. agora a gente constrói O o novo. novo. Mas para isso, gente, é preciso de decisão. Exatamente. Como a Aida falou, o primeiro passo é decidir. É você trazer essa conexão para a família. Gente, o tempo passa tão rápido. Já? Que diálogo bom, né? Já? Já? Passa tão rápido e a gente está aqui conversando. Tem tantos assuntos, né? Eu quero agradecer. Quero agradecer vocês por essa nossa parceria, por vocês fazerem parte do Estatera, trazer esse equilíbrio para as famílias, para os filhos, para os pais. Cura, né? É o caminho da cura, gente. Caminho da cura, exatamente. Caminho da cura, do equilíbrio. Quero convidar você que está assistindo a gente aqui para compartilhar esse vídeo com pessoas que você conhece, com famílias que precisam de atenção com os filhos, para famílias que precisam de atenção com você mesmo, você marido, você mulher, que precisa de uma atenção, precisa olhar para os seus filhos, precisa olhar para si mesmo, se curarem. Vem acompanhar a gente. É toda semana um vídeo novo aqui no nosso canal Pode do Estatera. E aqui a gente busca equilíbrio. Quero agradecer cada um de vocês por essa parceria, né? Letícia, Aida, nós já temos uma parceria a longo prazo, mas agora a gente está com esse projeto lindo, maravilhoso. Muito obrigada, viu? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, de rever minha amiga Letícia Coisa e boa. de trazer, né, abordar esse tema com vocês e trazer isso à existência, trazer esse debate, né? Tantas pessoas, eu falo assim com propriedade, muitas pessoas que não têm conhecimento, sabe? A gente vê, percebe o sofrimento das pessoas por falta de conhecimento. Então esse movimento, né, ele é importante. Muito. Muito importante. Eu sou muito feliz e grata de estar aqui participando com vocês. Que coisa boa. Eu sou muito grata por estar nesse projeto, né? E pela confiança, porque eu sei que esse projeto nasceu do seu ventre com muito carinho, né? Graças a Deus. Então, assim, e foram as pessoas que você confiou. E eu tenho muita, muita gratidão de estar nessa equipe e que a gente vai fazer longos trabalhos juntas, assim, com muita seriedade, com muito comprometimento, né? A equipe, ela tá uma equipe muito justa. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Muitíssimo obrigado. Muito sucesso para você nessa Amém. nova jornada. Então, assim, eu torço muito por você e eu sei que o seu caminho só está começando. Oh, coisa boa, gente. Ouvir essas palavras, né, edifica muita gente. E eu quero dizer para vocês que é aqui, no Estatera, que a gente vai crescer juntos, né, abraçadas. É sobre isso, gente. O Estatera, nós temos uma equipe redonda, uma equipe para todas as áreas. A gente já tem ferramentas para abordar muitos processos familiares, de filhos, de vida profissional, de vida financeira, em todas as áreas. É o maior campo terapêutico que a gente tem, é o Estatera. Tanto presencial quanto o online. Então, se você tem algo que você precisa resolver na sua vida, é no Estatera. Se você ainda não acompanha o nosso canal, já se inscreva aqui, compartilha, deixa seu like, comenta. Inclusive, você pode comentar até o que você quer ouvir, até o que você quer aprender do campo terapêutico. É o maior complexo terapêutico que a gente tem aqui no Centro-Oeste para o Brasil e mundo, tá? Muito obrigada pela participação de cada um. Até o próximo episódio.